Vocês repararam que o Jair Bolsonaro apareceu agora com uma história de que ele tem dados de inteligência, de que Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, já tem um plano para derrubá-lo do governo? Ele veio com essa história agora. Ele não apresentou dado nenhum, mas ele diz que tem dados de inteligência. Mas é verdade sim, gente. É verdade. O caminho do impeachment já está traçado por Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Vou explicar para você o que está acontecendo. Antes, se você não me conhece, meu nome é Roberto Cardoso, eu peço para você, se inscreva no canal, ajude a gente a crescer, porque se a gente cresce, o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e ele divulga muito mais, tá? Então não te custa nada, dá um cliquezinho e se inscreve no canal para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Ó, eu vou explicar com calma para você. Desde que essa situação de coronavírus aconteceu, tem uma coisa muito clara. O Mandetta é um médico, então ele trabalha com dados da Organização Mundial da Saúde, ele vê o que está acontecendo em outros países e ele tenta fazer alguma coisa por aqui. E Jair Bolsonaro, desde o começo, está simplesmente ignorando esse problema e quer tocar a vida como se nada tivesse acontecendo. Vamos voltar um pouco lá para trás, tá? Porque assim, tudo que a gente fica sabendo, gente, já está decidido há pelo menos um mês. Né? Porque até que se discuta, até que se chegue no modelo, até que chegue para nós, isso já começou lá atrás. Então volta um pouco no tempo para você entender o que está acontecendo agora. Vocês lembram quando explodiu essa epidemia lá na China, em Wuhan? Tinha brasileiro que ficou preso lá porque não tinha nem voo comercial saindo de lá. Então eles falaram, pelo amor de Deus, venham nos buscar, porque nem que a gente queira sair, nem que a gente tenha dinheiro para comprar passagem, não tem passagem para comprar. Nós estamos presos aqui. O que o Bolsonaro fez? É caro, não tem como fazer, não tem dinheiro, não posso fazer nada não. Ele foi obrigado aí depois, mandaram ele lá buscar os brasileiros, mas por ele não iria. Aí mais, que atitude que ele tomou aqui dentro do Brasil? Ele edita uma medida provisória que permite ao empregador mandar o funcionário para casa por até 4 meses com um contrato de trabalho suspenso, sem pagar nada, nada. Então imagina só, o cara vai ficar em casa, ele nem foi demitido, então ele não tem direito a seguro-desemprego, não ia receber salário por 4 meses. Quer dizer, ele não tomou uma medida para proteger o empregado, ele tomou uma medida para proteger o emprego, o empregador, não o empregado, ele não está nem aí, ele está se lixando. Então o Mandetta, como médico, vendo o que aconteceu na Itália, o que aconteceu na Espanha, que também no começo não levaram a sério a epidemia e tiveram dezenas de milhares de mortos, a situação é muito séria lá. Dezenas de milhares de mortos, mas a população é muito menor que a brasileira, a condição de vida lá é muito melhor e o sistema de saúde é muito melhor. Então não compara o Brasil com a Itália, com a Espanha, compara com o Equador, que tem uma situação mais ou menos próxima da média brasileira. No Equador não está tendo onde enterrar as pessoas, não está tendo condição, o cemitério não tem capacidade para receber. Está faltando caixão para enterrar as pessoas, estão enterrando as pessoas em caixa de papelão, só para você ter uma noção do caos que virou o Equador. O Brasil não tem por que ser diferente dessa realidade. Então aqui, esse discurso suicida do Bolsonaro, lembra que ele foi para os Estados Unidos com uma comitiva visitar o Donald Trump? Na volta, eles já testaram positivos para a Covid lá, porque o prefeito de Miami estava contaminado. Lá nos Estados Unidos, o Fábio Weingarten da Secom já estava com sintomas. Era para ele ter sido testado lá, todos ficavam em quarentena lá e só voltariam depois. Eles simplesmente ignoraram, voltaram, fizeram os testes aqui e dos 30 da comitiva, 27 testaram positivos. Mesmo que Jair Bolsonaro não estivesse positivo, só por ter tido contato com essa gente toda, ele tinha que ficar em isolamento. Essa era a norma. Ele tem que ficar guardadinho porque você demora para apresentar sintoma. Então ele não podia ficar andando por aí livre, leve e solto. Mas teve aquela manifestação do dia 15. Lembra que ele compartilhou por WhatsApp que era para fechar o Congresso, fechar o STF, e depois ele foi na manifestação, ele abraçou as pessoas, ele tirou selfie com as pessoas, isso quando ele tinha que estar em quarentena. Então estava muito claro que o Mandetta e o Bolsonaro iam se chocar, porque o médico está vendo um absurdo acontecer e o Bolsonaro tomando atitudes insanas do lado. Então aí já se foi feita uma estratégia. Vamos ter que sair desse governo, porque não vai dar para trabalhar. Ele não vai deixar. Mas
Não é simplesmente tchau, tô indo embora. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre pegaram assim. O Mandetta era um deputado federal do DEM. Rodrigo Maia é do DEM. Alcolumbre é do DEM. Pegaram o Mandetta aqui. Fala a verdade, antes de acontecer isso tudo, você sabia quem era o ministro da Saúde? Você já tinha ouvido falar de Mandetta? Nunca. Nunca, né? Porque ele era um deputado obscuro, que eles chamam de baixo clero. É um cara que votou contra mais médicos, votou a favor da reforma da Previdência, votou a favor do impeachment da Dilma, é golpista, mas por estar na área dele o problema de saúde, ele ia ter notoriedade. Então dava para transformar esse cara numa figura nacional, num herói nacional, porque é fácil você fazer um contraponto com o Bolsonaro facilita isso, transformar o Mandetta num herói. Então veja, um cara que é médico, defensor da privatização do SUS, fim do SUS, a favor de plano de saúde, ele começou a dar entrevista coletiva vestido de SUS. Você reparou nisso, que ele dá entrevista vestido de SUS? Não é por acaso. Isso é uma estratégia para a construção de uma narrativa de herói. Aí você vê, por exemplo, o Jair Bolsonaro querendo que as pessoas trabalhem, querendo que as pessoas tenham que trabalhar, que a economia não pode parar, e ele falando que tem que salvar a vida das pessoas e falando que médico não abandona paciente. O que quer dizer isso daí? Ele está falando para a população que ele está do lado da população, mas ele está deixando bem claro para Jair Bolsonaro que está vendo que eles estão se chocando completamente há muito tempo, que assim, eu não vou pedir para sair. Você vai ter que me mandar embora. Essa era a história do médico não abandona paciente. Você vai ter que me mandar embora. E essa situação foi só se agravando, porque o choque era cada vez mais forte. Aí vem aquele áudio da CNN. Aquele áudio da CNN já estava prevendo que uma saída do Mandetta era inevitável. Então o que eles colocaram naquele áudio? A informação de que o Mandetta queria ir para o governo do Dória em São Paulo. Porque se ele saísse do governo, ele poderia sair como traidor, como amigo do João Dória, que é inimigo do Bolsonaro. Construíram essa narrativa. Aí Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre decidem o quê? É a hora de agir. Vá para o Fantástico, dentro da Rede Globo que ele odeia, e fala tudo. Mas lá, dentro da Rede Globo, apareça lá. Aquilo foi feito para provocar realmente a ruptura, para que o presidente mandasse ele embora. E lá ele falou tudo o que ele quis, ele foi realmente contundente naquela entrevista, e o Bolsonaro, que já estava tentando mandar ele embora, o próprio Rodrigo Maia não queria deixar, o próprio Alcolumbre não queria deixar, por estratégia, queriam forçar a radicalização, porque sabem que o Bolsonaro não pensa racionalmente, ele pensa com o fígado. Queriam forçar uma situação extrema. Aí ele foi autorizado, pode mandar ele embora, os militares falaram, ele quebrou a hierarquia, manda ele embora. Bolsonaro vai lá e demite. Era fundamental que o Mandetta saísse do governo agora. Sabe por que agora? Que tinha que ser, por isso que ele foi lá na Rede Globo falar aquilo, porque o pico da contaminação ainda não chegou. Tudo que a Itália viveu, o que a Espanha viveu e que o Equador está vivendo, ainda não aconteceu aqui no Brasil, mas vai acontecer. Então essa narrativa de herói que está sendo construído, dele ganhando popularidade, os governadores ganhando popularidade, era fundamental que ele saísse agora, antes do pico acontecer, porque agora ele vai ter que colocar um outro cara, que nem ele colocou esse Nelson Teich, que vai chegar numa gelada, porque como o Bolsonaro não faz nada para impedir, vai virar uma tragédia, nós vamos contar dezenas de milhares de corpos mesmo, e já está acontecendo. Eu vejo aqui nos bate-papos, nas lives que a gente faz aqui no canal, as pessoas falando, olha, minha namorada faleceu, meu avô faleceu, os números, tantos mortos, os números estão começando a ganhar nome, estão começando a ganhar rosto. Não é morreu alguém na minha família, morreu alguém que eu conhecia. Então essas pessoas estão começando a sentir que o problema é muito sério. E daqui para frente só vai piorar. Porque Jair Bolsonaro é um cara que não consegue se importar com a vida das pessoas. Vai explodir a situação, o Mandetta já saiu, ele agora preserva a popularidade, ele com aquela frase do médico não abandona o paciente e ele foi demitido, a narrativa é, eu fiquei até onde eu pude, enquanto eu estava lá a situação estava sob controle, a hora que eu saí e a situação ficou sob controle do Jair Bolsonaro, quando ele pôs alguém que concordava com ele, a bomba explodiu. Então daqui para frente há uma tragédia chegando que é inevitável, gente. É inevitável. A tragédia vai acontecer como aconteceu em outros países, mas ela poderia ser muito amenizada.
Mas Bolsonaro não é a pessoa que vai amenizar, porque ele já deixou claro que ele não está nem aí. Então, a partir de agora, o mapa já está traçado. Conforme os corpos, infelizmente, forem se acumulando, a popularidade dele vai começar a derreter, mas muito rápido. Porque não são números, não são morreram 10 mil pessoas. Pô, morreu um vizinho meu e morreu o conhecido de não sei quem. Morreu alguém não sei na onde, e fulano, e um presidente completamente louco, falando de cloroquina, vamos tomar cloroquina, mas os médicos estão dando cloroquina e não está dando efeito, sabe? Vai começar a ruir, a verdade vai ser esfregada na cara de Jair Bolsonaro e o impeachment vai ser inevitável. As pessoas vão ver que não dá para continuar com esse cara, que é um erro ter ele lá. E o Mourão já está com o terno alisadinho, pronto para assumir. É o melhor dos mundos? Não é, mas política é assim. A gente tem que mudar o nosso conceito de que eu vou colocar ele lá e se ele não for bem eu vou lá e tiro. Não tira, gente. Não é assim. Tá? Não está tendo eleição agora. Nós não vamos colocar lá quem nós queremos. Se tirar o presidente, vai entrar o vice. É o máximo que dá para acontecer agora. Então, está realmente traçado. Eles conseguiram criar uma narrativa que favorecesse o Mandetta, porque eles são todos do mesmo partido. O Alcolumbre, o Rodrigo Maia e o Mandetta são todos do DEM. Eles conseguiram criar um herói para 2022. Pode ser um governador, pode ser um candidato a vice-presidente, alguma coisa, um senador. E o Jair Bolsonaro é inevitável, a rota que ele está indo é a rota do suicídio, ele está colocando o Brasil na beira do precipício e nós vamos ter dias difíceis, tá? Eu peço para você ter força, eu peço para você segurar, tenha fé, tenha força para a gente passar por essa situação, mas dias difíceis virão, como vieram na Itália, como vieram na Espanha, como estão acontecendo no Equador, aqui não vai ser diferente. Então qualquer um de nós daqui a pouco pode estar contaminado, mas vamos ter força, tá? Vamos passar por isso junto, vocês aguentem, porque infelizmente nós cometemos um suicídio eleitoral na última eleição, em 2018. Nós colocamos uma pessoa completamente incompetente, né? O Brasil já estava em recessão, o Brasil já estava numa crise política, já era um país dividido. O Brasil por si só, em situação boa, ele já é um país complexo, um país diverso, um país grande, e a gente coloca lá a pessoa mais incompetente possível e vem uma pandemia mundial. Isso não pode dar certo. Tá? Que a gente tenha mais consciência em quem a gente vota para presidente e também para deputado, para senador, para não ter esse monte de golpista depois para remover um presidente que não interessa para eles. Tá bom? Mas a rota já está traçada. O mapa do impeachment é esse. Assim que chegar final de maio, maio vai ser o pico. Maio vai ser o pico, a situação vai estar terrível aqui. Isso todo mundo sabe. Vamos aguentar firme, vamos nos dar as mãos, vamos passar por isso juntos, porque o nosso presidente nos colocou nessa rota. Mas o impeachment já está traçado. Porque quando as mortes tiverem nome, tiverem rosto, a gente souber quem é, ninguém vai tolerar. Esse é o mapa que ele diz que tem dados de inteligência, não precisa de dados de inteligência. É óbvio que a estratégia está traçada. Médico não abandona paciente, a entrevista no Fantástico. É tudo parte de uma estratégia para criar um herói e para criar um vilão. Na verdade, para escancarar um vilão. O vilão já existe, mas colocar esse contraponto muito claro e essa vai ser a rota do impeachment. As pessoas não vão aceitar ver todos os parentes morrendo e o presidente louco falando em remédio que não existe, em cura que não acontece e as pessoas morrendo. Tá bom? Então era isso, as notícias não são boas, mas o momento verdadeiro é esse, eu não vim aqui para mentir para você. Tá? A rota já está traçada, vai acontecer, é questão de um mês, a situação vai estar bem feia. Vamos juntos com força, tá bem? Um grande abraço para vocês, eu já fui.